noite para todo mundo. Mais uma vez estou por aqui e trouxe uma reflexão, né, que eu acho que é o grande desafio da gente aqui na vida é a gente se a gente se dar conta, né, de que estamos aqui de passagem e que somos seres espirituais. Mas o que significa isso, né? Porque a gente no dia a dia, no automático, a gente vive uma vida muito material, né? E se a gente não cuidar, a vida material engole a gente, que nem um monstro, né? E o nosso esforço precisa ser que a gente saia um pouco da matéria, que a gente crie momentos na nossa rotina para que a gente cuide do nosso lado espiritual, porque somos seres espirituais. Estamos conectados 24 horas com a espiritualidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso padrão vibratório, né, que é resultado do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, está o tempo todo interligado com a espiritualidade. Então, se eu tenho uma vibração pesada ou baixa, de raiva, de sentimentos baixos, né, de indignação, de revolta, eu vou conectar com o quê? Não vou conectar com seres de luz, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário, eu vou me afastar até do meu protetor, porque como é que ele vai ajudar, né? Isso a gente, quem trabalha na mediunidade já deve ter ouvido falar nisso, né? Que às vezes o espírito fala, olha, a gente tenta ajudar, mas a pessoa tem que dar condições, né? Então é nossa responsabilidade conscientemente cuidar disso, sair do automático e conscientemente cuidar disso. Se a gente olhar assim, né, e não, absolutamente não estou aqui criticando nenhum outro caminho espiritual, nenhuma outra religião, mas tem religiões que colocam numa penitência, que colocam numa promessa a, a tua transformação. E na realidade a tua transformação ela vai acontecer de dentro para fora. Não é eu ficando ajoelhada 2 horas por dia que eu vou me transformar, mas é eu mudando as minhas atitudes. E para mudar as minhas atitudes, eu preciso ter essa consciência de que nós somos seres espirituais. Então vamos ver. Então somos seres espirituais em experiência na matéria. Né? Simples assim e complexo assim. Estamos de passagem, momentaneamente estamos aqui aprisionados nesse corpo. Né? Então, precisamos despertar para a nossa essência espiritual e tomar consciência de que atravessamos uma vida corpórea finita, com objetivos claros de aperfeiçoamento. É uma escola, a vida é uma escola. E a gente, como a maioria das crianças, vamos dizer assim, né, que não queriam ir para a escola, porque é muito chato para a escola. Eu trabalho com crianças num dia da semana e a coisa que eles mais reclamam é ter que ir para a escola, porque na escola a gente aprende, né? Então vamos voltar para nós aqui. O que a gente tem para aprender aqui nessa escola chamada Terra? A gente tem a aprender a nossa transformação através do quê? De desenvolver mais a paciência, a tolerância, aprender a perdoar, aprender a não julgar, a amar minimamente os outros, né? Não vou nem falar amar como Jesus amou, porque está longe ainda da gente chegar lá, mas esse é o caminho, né? E sempre a gente precisa ter uma referência de onde a gente quer chegar para poder se movimentar na direção daquilo. Cada um na sua velocidade, cada um na sua forma e no seu tempo. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é o meu ponto de referência? E por isso da importância do estudo, né? Dentro do movimento espírita se fala muito sobre isso, né? Estudem, estudem, estudem. Por quê? Porque o estudo ele dá para nós o chão, o suporte para que a gente caminhe e amplie o nosso entendimento sobre o que é isso. Porque senão a gente vai ficar na ignorância. E quando eu falo ignorância, não é pejorativo, é uma falta de conhecimento mesmo. Então a reencarnação tem como objetivos primordiais o aprimoramento moral e intelectual do espírito.
os dois, não é nem só um, nem só outro, né? Permitindo a expiação de erros passados e o aprendizado através de novas experiências na carne. A reencarnação, ela demonstra claramente isso, que a gente vai resgatar o que a gente fez, a gente vai colher o que a gente plantou. Simples assim. E isso sempre me traz essa reflexão assim, né? O que eu estou semeando nessa vida? Na minha rotina, no meu dia a dia, o que eu estou semeando? Eu estou semeando boas sementes? Ou eu ainda estou semeando dificuldades, tensões, discórdias? Porque eu vou me haver com isso. E quando fala aqui, né, do aprimoramento moral e intelectual, do que adianta eu ter lido, sei lá, 100 livros espíritas e não aplicar nada? Porque a leitura é intelectual, a aplicação é moral. Aí você pega aquela pessoa que mora lá numa vila, super simples, nunca leu um livro espírita, mas tem um coração que não cabe dentro dela. Mas aí a gente fala, nós somos espíritas, somos diferenciados. É que isso é tão intrínseco que às vezes a gente não se dá conta disso, né? O tempo todo a gente precisa botar o pé no chão mesmo, pé descalço, e pensar, não, eu ainda tenho muito a evoluir. Então são esses dois caminhos, né? O intelectual precisa estudar e o moral, porque o intelectual vai preparar o caminho para a minha transformação moral. Porque é através do entendimento que eu vou conseguindo fazer a transformação em mim mesma, né? E isso é um trabalho pessoal e intransferível. Cada um de nós sabe de si, sabe o tamanho das suas lutas aqui dentro, que a gente não precisa divulgar, né? Os nossos conflitos, o que a gente não dá conta, as nossas incoerências. O ser humano é extremamente incoerente. Por que é incoerente? Porque fala uma coisa e faz outra. Eu quero ter uma vida saudável, mas meus hábitos são terríveis. Eu quero me espiritualizar, mas eu não acho um tempo para construir esse caminho de espiritualização. Então, quando a gente conseguir alinhar essas duas coisas, o que eu quero e a minha ação estiver alinhada com o que eu quero, aí eu vou estar equilibrado. E aí, certamente, nós já vamos estar num outro patamar evolutivo, vamos dizer assim, de maturidade espiritual. Por enquanto, a gente ainda briga com isso. Mas, de novo, é cada um aqui dentro. E o que a gente precisa fazer? Um dia eu escorreguei na casca de banana, não dei conta, fiz o que eu não queria, do jeito que eu não gostaria. Tá bom? Acolha isso e volte para o caminho. Isso acontece muito com dieta, né? A pessoa tá lá engrenada, né? E aí, de repente, é um final de semana bombástico desse, como teve Dia das Mães aí, né? Aí vem os filhos, chega sexta, daí tem jantar sexta, tem comida sábado e comida domingo, né? E aí chega segunda, você fala, quer saber? Não, não é quer saber. Segunda volta pro prumo. E assim é para nossa atitude. Pô, saí para dirigir e me irritei, xinguei alguém no trânsito. Não queria, mas não gostaria mais de me irritar e xingar ninguém no trânsito. Aconteceu, tá bom. Na próxima vez, um outro dia, você vai entrar no carro de novo e vai falar, hoje eu vou caprichar para que eu não faça mais isso. Então é um trabalho, é uma construção aqui dentro, nossa. E que a gente não vai botar isso publicamente aí por aí. Nem no Instagram, nem no Facebook. É uma briga, entre aspas, evolutiva. E o nosso maior adversário quem é? Nós mesmos. E a gente tem o hábito também de transferir a responsabilidade para o outro, né? Ou é o marido, ou é a mãe, ou é o pai, ou é o chefe, ou é o prefeito, ou é o presidente. Enfim, a gente é especialista em dizer que o problema é o outro.
Então, através do reencarne, o espírito evolui para a perfeição. Repara equívocos, desenvolve virtudes e cumpre missões na Terra. É para isso que a gente está aqui. Para isso. Evoluir, reparar os nossos equívocos, desenvolver as virtudes, ampliá-las e cumprir as nossas missões aqui. Então, finalidades da reencarnação: evolução e progresso, passar por múltiplas existências para crescer em potencialidades e vencer vícios. E vícios aqui não são só vícios de drogas pesadas, né? Falar da vida alheia é um vício. Comer muito é um vício. Fumar é um vício, beber é um vício. Então, tem muitos vícios, né? Que a gente... Isso! Que a gente adora apontar assim, olha lá aquele viciado lá, ó, sei lá, cocaína, tá lá, é ele. Mas quais são os meus vícios? Né? Que a gente possa olhar para isso. Expiação e reparação. Viver a lei de causa e efeito. Simples assim. Viver a lei de causa e efeito. Então, eu planto, eu vou colher, não tem jeito. Aprendizado através das provas. Se a gente vivesse num mar calmo, na beira de uma praia, deitado numa rede, embaixo de 2 coqueiros, é lindo esse cenário, né? Mas o que a gente ia evoluir? Eu vou morar lá numa caverna no alto da montanha. Não quero ver ninguém, não quero me relacionar com ninguém. Como é que eu ia desenvolver virtudes? Como é que eu ia desenvolver ou saber primeiro como é a minha capacidade de perdoar? Qual é o tamanho da minha tolerância? Quão crítica eu sou ou não? Se eu vivesse isolada, isso nunca ia ser testado. Então, é na convivência, na vida, seja no núcleo familiar, seja no núcleo de trabalho e no núcleo social. É ali que eu vou me espelhar, né? Vamos supor que a presença dele me tira do sério. O que eu tenho para aprender com isso? O que acontece que eu saio do sério com a presença dele? Porque é mais fácil eu falar assim, não, é ele que me tira do sério. Sabe aquela história de que quando um não quer, 2 não brigam, entre aspas, né? É verdade isso. Se alguém me provoca, porque ainda existem muitas pessoas que funcionam nesse modo e que um dia não vão mais funcionar. Nós já funcionamos desse modo. Talvez hoje não funcionamos mais assim. Então, se alguém na minha família, vamos dizer assim, que é um lugar ali que é tenso, porque é a família. Não dá para demitir a família, né? Então, se tem alguém no meu núcleo familiar, por exemplo, né, que eu me incomodo muito com a presença, com a forma, com o jeito daquela pessoa, eu preciso olhar o que naquela pessoa é um gatilho para mim. Porque isso não é uma coisa natural. E não é nada cristão. Eu cheguei a falar assim, não, ela vai estar lá, eu não vou. Isso é cristão? Absolutamente. Como é que Jesus faria? Com quem que Jesus brigou, se irritou, julgou, criticou? Ninguém. Aí a gente quer entrar no reino dos céus. Mas essa parte a gente quer deixar de lado. Não, que nem perdão. Quando eu chegar lá na espiritualidade, depois do desencarne, quem é que não quer ser perdoado? Mas como é que eu perdoo aqui as minhas relações no dia a dia? E quantas vezes eu vou para esse lugar de melindre por tão pouco? Então, que a gente pense nisso. Então, as provas, elas vêm para o nosso crescimento, né? Enfrentar situações difíceis para aprender lições, desenvolver virtudes como paciência, humildade, amor e fortalecer o caráter. A gente tem muito essa pretensão de controlar as situações na vida. E não tem como. Hoje, às 5 horas, eu faço um curso do Evangelho Redivivo, né? E a gente está acabando de estudar o Pai Nosso, né? E aí essa história assim, né? O quanto que a gente se incomoda com coisas que não vale a pena.
Então uma pessoa lá do grupo que ele tem que levar os filhos dele lá no Bom Retiro, lá onde era a Frenê ali, né? E o trânsito no Bom Retiro, às 7:30 da manhã, né? Às 6 da tarde é. E daí ele sempre traz essa questão, porque é um desafio para ele, né? Mas é aquela história. Se o teu filho estuda lá, não tem o que fazer. Ou você vai ouvir uma palestra, uma música, ou você vai se irritar muito e tu vais te desgastar por nada. Agora, essa época de frio, eu conheço algumas pessoas que reclamam, ai meu Deus, que frio. Aí chega o verão, ai meu Deus, que calor. Tem como a gente controlar isso? Não tem. Então eu vou escolher viver da melhor forma possível, apesar do frio. Inverno para mim é uma coisa muito marcante. Eu entro embaixo da coberta e digo, Jesus, muito obrigada por eu ter essa coberta. Quantas pessoas que estão aí na rua que se embriagam para conseguir suportar o frio e eu tô aqui embaixo dessa cama, dessa coberta tão quentinha. Então, que a gente consiga fazer escolhas mais sábias, né? E não se incomodar com coisas que a gente não consegue. A gente precisa viver apesar das provas, apesar dos contextos, apesar das situações. Mas a gente que pretenderia ter o controle das situações, né? E não dá. Justiça divina. A reencarnação é vista como um instrumento de justiça. Colhemos o que plantamos, né? Reencontro e ressignificação. Reencontrar amores e desafetos de outrora para refazer laços e nobilizar sentimentos, né? Para isso a família ela é especial. Aquela mãe que recebe aquele bebê já no ventre, né? A gente já se apaixona pelo serzinho no ventre. Então, olha a oportunidade de você receber ali, nesse contexto, né, onde você vai amar alguém que outrora foi teu algoz, ou você fez um mal grande para aquela pessoa, e aí vem e repara desse jeito, através do véu do esquecimento, né, que é outra dádiva divina. Imagina se a gente lembrasse. Tem esse povo aí que vive querendo saber o que foi, o que não foi, quem fez isso, quem fez aquilo. Eu digo, não queira saber, porque boa coisa não foi. Como estamos evoluindo, se a gente olhar para trás, só vai ter coisa pior, não vai ter coisa melhor, né? Que aí, assim, claro que isso é uma faixa da população que é ignorante, no sentido de não tem conhecimento mesmo, né? Nossa, fui um rei, fui uma rainha. E progresso no mundo, né? Isso aqui também é importantíssimo, sermos agentes da providência divina auxiliando no progresso do mundo. Como é que o mundo vai progredir? O mundo vai progredir quando de repente Deus lá em cima vai pegar uma varinha, mexer nela e tudo vai mudar? Ou o progresso, ou o mundo vai progredir a partir da transformação individual de cada ser que habita nesse planeta? É isso. É o conjunto. E aí entra a história assim do nosso livre-arbítrio, dele ser relativo, né? Que esse é um outro equívoco, né? Que quem não estudou muito entende que, nossa, no Espiritismo então eu posso fazer tudo, quando eu quiser, como eu quiser. Não é bem assim. Nos é dado uma chance, 2 chances, 3 chances, e vai chegar uma hora que a espiritualidade vai dizer, olha, agora é conosco. Então, o livre-arbítrio ele é relativo, mas sim, nós somos os autores que vão promover o progresso do mundo. Enquanto nós não nos transformarmos, não tem jeito. E se olhar assim, né, a TV estava ligada lá em casa, antes de eu sair, vi lá umas notícias aí da política, né, de roubo, roubo, roubo. Fico pensando, gente, enquanto o ser humano ainda tiver essa fome pessoal, tirar proveito
de desviar dinheiro de projetos. Como estão descobrindo aí, né, em função daquele ataque na creche lá, aí na contratação da vigilância, quer dizer, enquanto o ser humano ainda pensar dessa forma, como é que a gente vai evoluir? Mas isso também não significa que, porque alguns ainda fazem isso, que eu não possa fazer certo. Porque eu preciso olhar para mim, não para o outro. Mas eu digo no sentido assim de lamentar mesmo, porque a ganância por dinheiro, e se vocês olharem assim, né? Eu não sei como é que isso soa para vocês, mas sabe, 100 milhões. A pessoa ganhou 100 milhões de propina. Pensando assim, 100 milhões? Para que 100 milhões? Nós que entendemos que a gente desencarna e fica tudo aí, para que 100 milhões? E 100 milhões deve ser pouco comparado com o que muitos pegam. Então, isso para mim ilustra, né, denuncia o atraso do ser humano. Né? Daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vibrar por eles, pelos políticos. Porque é uma prova, gente, o poder, eu acho que é uma das provas mais difíceis. Como a riqueza, né? A riqueza te dá poder. É muito difícil. E considerando que tu vai desencarnar e vai ficar tudo aí. Então, lá no Livro dos Espíritos, diz assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Onde haveria justiça, né? Se não for isso. Aí depois, na próxima, é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Sempre. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não vai mais ter necessidade das provas da vida corporal. Então, o dia que a gente tiver sem as impurezas comportamentais, vamos falar assim, aí a gente não vai mais precisar reencarnar. Será que isso vai acontecer rapidamente? Acho que não, né? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são muito numerosas porque o progresso é quase infinito. É quase infinito. A gente dificilmente vai estar pronto. Né? Isso é uma outra, eu acho que é uma outra realização. Você se dá conta disso? Do quão imperfeito a gente é. Para quê? Para que a gente tenha a humildade de se colocar nesse lugar. Eu tenho muito que aprender ainda. Né? E não ir para a soberba, para a arrogância, para aquele orgulho intelectual. Eu uso palavras difíceis no meu discurso, mas a minha atitude ela não acompanha a minha intelectualidade. Daí, o que adianta? O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação, supostamente quando isso chegar, né? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Veja, né? Nós somos espíritos de terceira ordem, né? Que é a mais atrasadinha. E a gente se acha, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né, que fala lá, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que atividades que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, de novo, a história da escola, né? Não a escola com a conotação para criança, mas a escola com a conotação de que é uma forma de eu crescer, de eu evoluir, né?
Então, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está investindo, refletindo na nossa evolução espiritual. E aí entra aquela história, como é que o ser humano aprende? Ele aprende pela repetição, ele não aprende uma vez só. Então, eu sentei, ouvi a palestra, pronto, agora isso está resolvido na minha vida. Que bom se fosse assim, né? Mas não é. E a gente também não se dá conta disso. E aí entra aquela história assim, ó, de a gente usar a nossa vontade, tá lá no aquele livro do Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, fala só sobre a vontade, né? Quando eu me proponho, né? Quando eu me conscientizo, não, eu estou aqui para evoluir, estou aqui para crescer espiritualmente. O que eu vou fazer? Plano de ação. Vou estudar, vou assistir palestra, vou virar palestrante, porque a palestrante é a que mais aprende. Olha, hashtag fica a dica. Porque é desafiador, e aí tu te prepara, e tu lê. Normalmente a gente escolhe temas que têm a ver com a gente, que a gente precisa desenvolver, né? Que a gente precisa realizar. Então eu vou montar um plano para esse ano. O que eu vou fazer para eu evoluir espiritualmente falando? Com consciência, não no automático. Não, passei o ano inteiro indo lá, vi palestra, mas vi pouca mudança. Não, mas o passo a passo. A gente não faz isso. A gente não foi educado para isso. Sabe a história do planejamento estratégico? Quem aí trabalha, né, com empresas e projetos, sabe isso? Montar um plano mesmo. Qual é a virtude que eu quero ampliar ou desenvolver nesse ano? É o perdão. O que eu vou fazer? Vou sair lendo livro sobre perdão. Isso é um movimento consciente para o meu desenvolvimento. Como dieta. Quero emagrecer. O que eu tenho que fazer? Tem que procurar um profissional, tá? Vou numa nutricionista. Tem que fazer atividade física, tá bom? Vou numa academia. E vou ainda assim caminhar 3 vezes por semana. Monta esse plano. Tá aqui o plano. Vai mesmo sem vontade. Porque o que normalmente a gente fala? Eu vou deixar para amanhã. Lá vai palestra, mas está chovendo. Está frio. Hoje eu não vou. Não é assim que a gente funciona? Então a gente precisa botar isso no concreto, sabe, num projeto, num planejamento, seja no computador, seja no papel, e fazer cumprir, mesmo sem vontade. Se eu me proponho a caminhar de manhã e eu acordo lá na minha cama, eu abro o olho, eu levar 15, 20 segundos pensando se eu vou ou não, eu não vou mais. Eu tenho que abrir o olho, pular da cama, a roupa já está ali, já troca de roupa, nem pensa, e vai. Quando tu volta, tu pensa assim, nossa, que bom que eu fui. Assim também é isso, né? Eu me inscrevi num curso, então tá, tu vai. Não é que não pode faltar nunca. Às vezes tem algumas coisas que fazem com que a gente não possa vir, mas é exceção, porque senão a gente faz da regra a exceção. Eu mais falto do que vou. Aí, em tese, eu estou fazendo o curso, mas de verdade eu não estou fazendo o curso. Então, isso é tratar com a gente mesmo de uma forma pontual, firme e objetiva. Não, tu vai. A conversa aqui comigo, ela é às vezes dura. Tu vai, Thalita. Porque senão a gente fraqueja. Não tem jeito. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos, assim que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ele deu isso para todo mundo igual. Não tem nenhuma injustiça aí. E claro que deu essas possibilidades, deu essas condições, considerando a história de cada um de nós, né? Nosso passado. Mas a condição ela é toda igual. Todo mundo tem condições de chegar no mesmo lugar. Independente se é branco, preto, rico, pobre, magro, gordo. Todo mundo tem essa condição. Basta ser
humano. Basta ser alguém. Qualquer privilégio seria uma preferência. Ó, isso aqui é bem interessante também. Qualquer privilégio seria uma preferência dele por alguém. Ah, então vou dar o privilégio para ti. Seria uma preferência. E toda preferência é o quê? Uma injustiça. A partir do olhar divino. Porque não é para ter injustiça, né? Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, passageiro. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, né? E a gente esquece, a gente se lambuza, a gente chega aqui, né? A vida material ela é muito sedutora, principalmente se você tem uma condição melhor, né? Materialmente falando, facilmente tu te afasta. Tu vai junto com as benesses materiais, os prazeres materiais, que são prazeres pontuais. Se a gente olhar, né, sei lá, uma refeição num restaurante, sei lá, 5 estrelas. É prazeroso? Sim, é prazeroso. Mas você ter a tua paz de espírito, não tem dinheiro no mundo que pague isso. E não tenho nada contra ir em um bom restaurante, tá, gente? O que eu tô falando é que tem muitas pessoas que priorizam só essas coisas. O prazer material, material, material. E aí as pessoas têm um vazio dentro de si, têm toda a condição e não são felizes, não são inteiras. O que falta ali? O bem-estar, ele precisa vir de dentro para fora. Eu preciso me sentir bem, apesar do que estiver acontecendo no meu entorno. Não quer dizer que eu não possa ficar triste, não quer dizer que eu não possa ter medo, sim, mas ainda assim eu preciso estar, ó, apoiada em mim, no meu equilíbrio, e vamos lá. E assim, isso é o ideal, né, gente? Isso é uma régua alta. Mas, de novo, eu preciso ter um parâmetro. O que eu quero? Eu quero ter prazer ou eu quero ter paz? A prioridade deveria ser a paz. E de vez em quando ter o prazer. Né? Uma boa viagem, né? Uma comemoração, também é legal. O sábado eu fui com as minhas. Eu tenho 3 filhos. Fui visitar uma fazenda de café com chuva e tudo. Nossa, foi fantástico. Foi uma experiência maravilhosa. Deu prazer? Deu. Mas não pode ser só isso, porque senão vira um vício. A história da dopamina, né? Não, eu vou atrás. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Não, eu preciso sentir prazer sem ter nada ali que desencadeie isso. Não é uma bebida, não é uma comida, não é um tipo de casa, não é um tipo de roupa, não é um carro, não deveria ser. É nesse aspecto que eu acho que a gente se perde um pouco. Por quê? Porque quando eu desencarnar, fica tudo aí. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Então, quem consegue minimamente, né, cumprir essa tarefa, é claro que mais rapidamente vão sentir o gosto disso. Não tem como não. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam, atrasam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo, né? Então, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela história de você andar em círculos aí. Você não sai do lugar, você não sai do lugar. A cada encarnação, você não rompe, não quebra esse ciclo, né? E não evolui. E aí, claro que vai chegar uma hora que a espiritualidade vai dizer, ó, acabou. Acabou. O Espiritismo nos ensina que a reencarnação é uma lei divina que visa o nosso crescimento espiritual através do próprio esforço. Eu botei ali em caixa alta.
através do próprio esforço. Nós não somos azarados, nós não somos vítimas, nós somos o resultado das nossas ações no passado. É duro isso, é difícil isso, mas é a realidade. Para quê? Para que a gente saia desse lugar da cadeira da vítima. Ai, que vida difícil, ai, como tudo dá errado para mim, ai, como eu sou sozinha. Está se sentindo sozinha? Faz um movimento, vai em busca de alguém. Chama alguém, um familiar para ir na sua casa. Chama alguém para fazer alguma coisa diferente, né? Permite assim a cada vida no corpo físico amealhar, né, juntar novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos. É isso aí. A cada passagem por aqui, que a gente consiga juntar um pouco mais, né, de conquistas no patrimônio do espírito. Esse é o grande objetivo da gente estar aqui. Mas a gente não se dá conta disso. A imortalidade da alma é evidenciada pelas manifestações espíritas e a convicção de que o verdadeiro eu, que é aquele que ama, sente, aprende e pensa, permanece indestrutível. Meu corpo se vai, mas o meu verdadeiro eu continua ali. O corpo físico se vai, falha, padece e o espírito segue sua jornada evolutiva rumo à perfeição. Então, preocupações exageradas em manter o nosso corpo, que passam de um certo limite, né? Aí daqui a pouco, tens um mal súbito, vai dura, ele fica, corpo fica, de que valeu tanta, porque, e assim, claro que isso é patológico, é uma doença até, né? São pessoas que não sabem de nada e ficam brigando, vamos dizer assim, para manter um corpo que não tem como, né, gente? Se eu tenho 70 anos, eu nunca mais vou ter uma aparência de 30. Eu posso fazer um monte de procedimento, mas então assim, quando eu vejo os exageros, eu penso, nossa, né? Essa pessoa ainda não aprendeu que de nada vale isso. Mas é cada um no seu tempo, né? Não estou aqui julgando. Cada um no seu tempo e na sua necessidade. Todos os espíritos tendem para a perfeição, não tem jeito. E Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam concluir, fazer ou concluir uma primeira prova. Então, a gente tem a chance, a oportunidade de fazer de novo e de fazer de novo. Isso é bondade, isso é providência divina. E nem assim a gente às vezes aproveita. Por isso a importância dessa reflexão, ó. Porque aí eu vou colocando na minha mente essa questão de, gente, mas isso aqui já não deve ser a primeira ou a segunda vez, então eu vou me esmerar. Qualquer centímetro que hoje que eu quero dizer, nessa vida, eu puder ser melhor ou estar melhor do que na última, já é lucro. Quanto percentualmente mais eu vou estar melhor, não sei. Mas qualquer 1% está valendo, né? E para fechar, então, essa frase, né? Está lá no túmulo do Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Progredir sempre, sempre. E a gente ter esse acolhimento e essa atenção para com a gente mesmo, de que a gente não seja muito duro com a gente mesmo. De falar, não, Thalita, vai lá, tamo junto, vamos lá, levanta e segue, vai lá. Hoje não deu, hoje tu falhou, mas amanhã tu continua. Porque é isso. A gente precisa cuidar da gente. A gente precisa dar colo pra gente.
A gente precisa pegar na mão da gente e dizer, vamos, Thalita. Eu sei que tem uma parte minha aí que resiste, mas vamos embora, acredita, é isso aqui. Porque assim, ó, se a gente está dentro do movimento espírita, né, eu sempre falo isso para mim também, se eu estou dentro do movimento espírita é porque o que eu escuto no movimento espírita ah, cabe no meu ser, vai de encontro ao que eu acredito. Então eu preciso ser coerente. Se eu acredito nisso, eu preciso investir nessa direção. Informação não falta, livro não falta, mas facilmente a gente escorrega para o outro lado. Daí a gente tem que pegar pela mãozinha e dizer, volta, Tarita. Essa é a dinâmica do crescimento espiritual. Não tem outro jeito. E crescer dói. Se você pegar uma criança, né, tem aquela fasezinha que a criança tem umas dores, né, físicas mesmo, porque do crescimento, né? E simbolicamente, crescer espiritualmente também não é fácil. Exige muito da gente. Mas é para isso que a gente está aqui. E a gente também tem que acreditar na nossa capacidade de realizar. Não, eu quero, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me esforçar. Eu quero. Não é porque eu tenho medo de castigo, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não é porque eu tenho medo que alguém vai brigar comigo. É porque eu realmente acredito que eu posso ser uma pessoa melhor. E é para isso que eu estou aqui. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Que somos seres espirituais e estamos o tempo todo conectados. A diferença é que a gente está na carne e muitos espíritos não estão, né? Mas somos tão espíritos quanto eles. Tá bom, gente? Então, essa era a minha mensagem para hoje, minha reflexão. Obrigada.